Bom, estamos aí de volta com o FPX Cast, depois de problemas que acontecem aí Nas melhores famílias, nos nas melhores melhores programas. famílias. Especialmente nos melhores programas. Exatamente. Então Entendeu? acontece, a gente tem que ver se resolve. Agora a gente vai E é aquilo que precisar eu dessa. falo, Flávio, se não for para ser parte da solução, eu não quero ser parte do problema. Então, Exato, uma boa essa, né? É a sempre bom. comunicação tem que ser parte da solução, não parte do problema. Estamos começando aí. E aí, meu queridíssimo Tiago Duca, como estamos? Tudo normal? Tá complicado ainda? Você não tá com uma cara boa? Eu não tô gostando. Tá legal? Tá perfeito? Zero bala, sem qualquer dificuldade. A cara do Thiago não tá. Vamos lá. Nós estamos aqui na expectativa de que tenha acontecido a solução. Que a gente consiga então seguir com essa conversa com o Andrew Baff, especialista em marketing político, jornalista aqui de Campinas. A gente seguir com essa conversa sobre esse mundo, que vai ser um ano bem corrido, né, Bem Dinho? intenso, muito intenso. Bom. De eleições municipais. Não tá. Deixa eu ver, eu tô aqui. Corrido, né? Aqui pra mim parece que tá normal, viu? Ó. É. Não. Deu pra perceber que não está. Vamos lá então, estamos aqui seguindo, tentando dar aí vazão ao FPX Cast número 19. Quem estiver acompanhando, você manda aí um feedback. Estou me escutando também, o que é bom. Tá tendo muita. Ainda com muita dificuldade. Muita dificuldade pra gente conseguir essa boa comunicação, né, Luca? Melhorou? Vamos lá. Boa noite. Boa Um, noite. dois, É assim, três, né? quatro. Ó, daqui a pouco vai ser bom dia do jeito que tá. Ah, fazer o quê, né? Não quer aguentar? Não, tranquilo. Podemos seguir? Então Tá vamos lá. tudo bem? Agora vamos lá. Então, voltando. Esse negócio do lance tá difícil de sair, né? Você viu? Mas você já chegou então a Campinas com. Fazendo a formação já pensando num jornalismo político. Isso. Especialmente naquele momento, 97, o objetivo, Flávio, era ir para a redação de um jornal, rádio, TV. Então eu termino a faculdade em 2000 e quando eu inicio o ano de 2001, a oportunidade que aparece não é na redação de um veículo de comunicação, mas sim na assessoria de imprensa de uma prefeitura de uma cidade da região. Eu morava em Campinas, né? E surgiu o convite para assumir a assessoria de imprensa da prefeitura de Olambra, Estância Turística de Olambra. Então, naquele momento, eu confesso aqui para você, morando em Campinas, República, precisando pagar as contas, aluguel, meus pais já tinham dado todas as oportunidades possíveis, né, para a formação escolar. Então eu tive, graças a Deus, ao trabalho e à dedicação dos meus pais, todas as oportunidades de ter uma boa formação escolar. Já em Rio Preto, durante todo o período, né, ensino fundamental, médio, vim para fazer a faculdade em Campinas, mas aos 21 anos, formado, precisava começar a pagar as contas. Então, logo que surgiu o convite, não era aquilo que eu sonhava, que eu idealizava no início, quando eu saí de Rio Preto com destino a Campinas.
E eu sempre digo, Flávio, por isso que foi muito legal essa sua pergunta, em palestras, cursos, eu falo que nenhum sonho que eu tinha em 1997, janeiro de 97, fevereiro de 97, quando eu saí de Rio Preto para Campinas para iniciar a faculdade, eu concretizei ao longo de 23 anos da minha trajetória profissional. Porque eu pensava muito em redação, queria redação. Queria viver o clima da TV, do rádio, do jornal impresso, das revistas. Mas a primeira porta que abriu não foi. Então, depois de 23 anos de carreira, eu posso dizer que apesar de não ter concretizado nenhum sonho profissional daquele jovem que saiu de Rio Preto aos 17 anos, eu sou hoje um profissional muito bem, muito satisfeito e feliz e realizado com a carreira que eu construí, porque eu descobri novas paixões. A comunicação estratégica, a assessoria de imprensa, e eu inicio lá em 2001 na prefeitura de Olambra, ela me abriu muitas portas que eu nem imaginava. E eu me apaixonei pela possibilidade de construir um discurso, de analisar uma pesquisa, de determinar os rumos de uma campanha eleitoral. Então, 23 anos depois, eu posso dizer que o mais importante, sempre digo isso, é também ter a capacidade, quando nós iniciamos a nossa trajetória profissional, de entender e aceitar algumas portas que se abrem, que não são geralmente aquelas que você, ainda na juventude ou na sua adolescência, você sonhou. Então, é importante buscar seu sonho, é importante correr atrás, mas é importante também entender que às vezes abre uma porta e num primeiro momento você acredita que não é aquilo que você gostaria, que você desejou. Mas é também importante aceitar as portas que se abrem. E essa porta que se abriu, mesmo não sendo aquela que você queria, mas você já estava naquele ramo administrativo que você pensava na política. Você estava próximo da política. Sim, exatamente. Porque a assessoria, ele é assessor da prefeitura, lógico. Você vai criar toda uma comunicação. Naquele momento era fazer uma reportagem pela prefeitura, mas ali tinha algo próximo daquilo que você queria, muito próximo. Né? Muito próximo, porque era o universo político. Na verdade, né, Flávio, hoje não mais, ou muito menos, mas em 97, 98, 99, 2000, a assessoria de imprensa era uma espécie de patinho feio da comunicação. Existia um preconceito muito forte, inclusive de profissionais que estavam nos veículos, porque vinha você é assessor de imprensa, você está do outro lado do balcão. Você está a serviço de um determinado político, de um determinado prefeito. E isso é um equívoco. Né? A prática mostra que a assessoria de imprensa ela faz parte do espectro comunicacional, do universo do jornalismo, e a boa assessoria de imprensa, o bom profissional que executa assessoria de imprensa no dia a dia, seja no ambiente público ou na esfera privada, é aquele profissional que compreende o que é a notícia, o que é um tema de interesse público, o que vai despertar o interesse dos veículos de comunicação. Então, quando vai construir um release, o título tem que ser chamativo, atraente, para despertar dentro da redação, no produtor que recebe o release, o interesse de destacar uma equipe para fazer a cobertura da TV, do rádio ou do jornal impresso. Então, eu, depois de 23 anos de carreira, para mim, eu falo com muita convicção. Assessor de imprensa que não entende e que não compreende a natureza jornalística, o processo e as etapas de comunicação, está fadado ao fracasso. O bom assessor de imprensa é aquele que entende que o papel dele é ser ponte com o veículo e nunca ir para o embate com o veículo.
Você pode ter momentos em que tem um espaço para o contraditório, mas sempre de uma maneira elegante, gentil, educada, porque tem muito assessor, assim como também tem Sim. repórteres, né, os dois lados, mas tem muito. Você conhece muito bem essa realidade. Ninguém é dono da verdade, né? E muitas vezes o assessor de imprensa ele é pressionado pelo seu cliente. No caso, nós estamos falando aqui da área Sim. pública. Mas isso acontece também na iniciativa privada. Porque o cliente, no caso, o assessorado, não entende por que ele está sendo alvo de uma crítica ou de uma matéria negativa. E responsabiliza o assessor de imprensa. Tanto que a capa do meu primeiro livro, Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, que eu lanço em 2014, depois de quase 15 anos. Eu tenho 3 livros, Flávio, mas primeiro eu fui viver a prática, né? Antes de escrever os livros. Então eu fui viver no front ali, no dia a dia, e entender os desafios que um assessor de imprensa enfrenta para conseguir emplacar uma matéria numa, num veículo de comunicação, porque pautas positivas são mais difíceis, Sim. né? Só que a gente também tem que entender o valor que a mídia espontânea agrega para o assessorado. Porque a mídia espontânea, para quem não sabe, né, você é craque, é aquela mídia que não é paga. Diferente do anúncio publicitário, da revista, do jornal, do anúncio da TV. Então, eu brinco que a vida de assessor de imprensa não é fácil porque ele fica no fogo cruzado. E, como eu disse, a capa do meu primeiro livro, ele retrata exatamente um assessor de imprensa entre Uhum. repórteres e o agente político. E ele no meio como uma ponte. Porque o objetivo é esse, é fazer a interlocução. O interessante disso, eu falo, pô, conseguir, o assessor de imprensa conseguir entender como funciona essas áreas, uma área de redação. Legal, você que falou, você não teve em redação. Mas aquele cenário, aquela junção de repórteres, do pai, dos jornalistas, aquilo já te dava uma aula de como as coisas funcionavam, né? Então você já Exato. chegou com essa bagagem, mesmo indo direto para assessoria, né? Perfeito. E eu sempre falo, conheço profissionais, trabalho com profissionais que fizeram um excelente trabalho durante muitos e muitos anos em redações diversas de jornais, TVs, rádios, e que conseguiram fazer a transição para assessoria de imprensa. Mas não são todos Sim. que conseguem. Porque realmente muda o eixo. Eu digo que assessoria de imprensa não é lugar para estrela, com todo o respeito. Com todo o respeito. Porque a assessoria de imprensa tem que servir. E muitas vezes, e aí eu falo no dia a dia, eu falo, gente, porque às vezes você tá ali na equipe e você tem um profissional que trabalha com você e que reclama da postura de um repórter ou de um produtor. Eu falo, olha, o nosso papel aqui, e nas mais diferentes cidades em que eu trabalhei, sempre falo, ó, nós temos que lembrar que um veículo ele tem muitas cidades para cobrir, né? Então, ainda mais na região metropolitana de Campinas. Então, mesmo que a matéria que foi ao ar na TV, ou que foi publicada no jornal impresso, foi divulgada pelo rádio, não ficou exatamente como nós gostaríamos, ou achávamos, ou entendíamos ser o correto, vale a pena brigar? Vale a pena se indispor? É claro que se a verdade ali estiver comprometida, você envia uma nota, fala, olha, aqui há um erro de informação. Isso, e naturalmente o bom profissional que está na redação vai fazer a correção. Isso é comum, Sim. isso é comum. Mas muitas vezes é aquela frase, poderia ser diferente. O poderia ser diferente, aí é uma questão de interpretação. Eu, e isso é característico, muito, uma característica muito forte da minha trajetória profissional. Olha, eu respeito muito o papel da imprensa. E acho que as redações, elas
quando erram, elas e a maioria dos profissionais são sérios, existe um compromisso de corrigir a informação. Agora, o que eu sempre tentei evitar é o desgaste entre o agente político, no caso, vamos citar o prefeito, que ficou bravo com um jornalista por conta de uma determinada publicação. Aí eu falo, olha, todo mundo pode errar. Então a gente tem que avaliar o erro que é intencional e o erro que é ocasional. Então, depois de 23 anos de carreira na assessoria de imprensa, na comunicação política, trabalhando em campanhas eleitorais, atendendo diretamente prefeitos no exercício do mandato, eu sempre digo que é importante respeitar e saber lidar com a crítica. Porque a crítica também faz com que o agente político cresça. Edima, a gente fala do erro. O erro é um fato. Então eu pego essa capivarinha aqui e falo que ela é um leão. E aí você apresentou ela como uma capivara, mas o repórter foi lá e relatou como um leão. Aí tem que ter a retratação. Não é uma capivara. E quando é a opinião, você apresentou a capivara. Só que na análise do repórter, ela é mal feita. É uma capivara, mas eu não gostei dela. Não gostei do jeito que ela foi, não gostei do jeito que o quanto ela custou. Aí que vem o papel do assessor, porque daí o prefeito ou político, quem for, não está num erro, aí está numa opinião. Como é que é tratar isso com esse agente político quando vai para uma opinião? Que não está errado, é apenas uma opinião. Eu não gostei dessa capivara. Na verdade, eu gosto, viu, Vitor? Fica tranquilo, é só um exemplo aqui do que eu estou usando. Como é que é conversar com um agente político, não sendo uma retratação de um erro, mas é uma questão de uma opinião de um repórter, de um apresentador? Eu acho que o maior desafio do profissional de comunicação que assessora diretamente um político no dia a dia, então, seja ele um vereador, seja ele prefeito, governador ou presidente da República, ou um deputado estadual ou federal, é mostrar sempre que há crítica. É claro que ninguém gosta de ser criticado, muito menos o agente político. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Tanto no ambiente privado como na área pública. Mas aqueles que suportam a crítica, aqueles que não reagem de maneira intempestiva e exercem o controle das emoções, esse agente político tem muito mais chance de crescer na vida pública. Porque não é impossível você crescer na vida pública, alçar novos voos, se você for incapaz de lidar com as críticas. Então, o papel do profissional de comunicação, e aí eu vou dar um exemplo prático, e isso eu já fiz muitas vezes em diferentes cidades, com diferentes prefeitos. Vale a pena pegar o telefone e ligar e brigar, e aí você gerar uma antipatia na redação? Isso não quer dizer que a redação... nós estamos falando de interpretação, sim, não do erro. Sim. Né? Então, mas poderia ser assim, eu acho que aqui tem uma maldade. Mas não há um erro de informação. Então, eu falo muito isso para os agentes políticos, especialmente os prefeitos. Vamos tentar fazer de uma forma diferente para que consigamos despertar o respeito dos jornalistas que estão na redação. Então, isso é muito importante. É ter essa compreensão. É fácil, não é? No calor da emoção, muitas vezes, uma notícia não cai bem. Não é isso. Porque o prefeito, especialmente, ele é cobrado não só pela imprensa, ele é cobrado diretamente pelos moradores. E ninguém resolve todos os problemas. Nenhum gestor público consegue resolver todos os problemas. Seja de uma cidade, de um estado ou de um país. Então, o gestor público, ele é sempre muito cobrado. E é claro, ele está sempre num ambiente de tensão, dependendo o clima político na cidade.
Vamos falar mais de eleições municipais, né? Então, trazendo para o município. Agora, ele tem que entender, Flávio, de maneira prática e objetiva, que não é um bom negócio reagir de maneira grosseira, de maneira intempestiva, ou em tom de ameaça, que é muito, que já foi muito comum Sim. e às vezes e continua, é natural, continua. Foi muito comum e nos últimos tempos, aí o exemplo vem de cima. Temos um presidente, Jair Bolsonaro, e temos um presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que a crítica não é bem-vinda. Nenhum político gosta de crítica. Mas os dois atacam. Nenhum gosta. Nenhum gosta. Ok. Mas quando vem lá de cima, aí a gente vai falar de algum momento dessa polarização. O exemplo vem dos dois, em que não se aceita a crítica e, ao não se aceitar aqui, vai o ataque. Os dois. Não, okay, um é mais chucro que o outro, sim. Mas, de qualquer maneira, os dois não veem a imprensa da mesma forma. Não tem esse entendimento. Uma crítica que chega, um fala de que a economia estatal é feia, porque fala que o cara tá errado, porque aquela é vendida, a gente já sabe como é que funciona tal determinado meio de comunicação, e assim vai. Geralmente, o agente político, ele gosta da imprensa e tem muita simpatia com a imprensa quando a imprensa ataca o seu adversário. Assim. Aí a imprensa está cumprindo o seu papel democrático, o seu papel na sociedade, como ator social, Sim. né? Agora, quando a imprensa o critica, quando a imprensa tem ele como alvo, aí o discurso muda. E isso está errado. Então, eu sempre digo, aquele agente político que é vereador, ou que é prefeito, ou que é governador, e que sonha com um cargo maior, ocupar um cargo de mais destaque, ele precisa entender que a vida pública, a cobrança é inerente à condição do cargo que você ocupa. Então, não dá para exercer um cargo público, ocupar uma função pública e estar blindado às críticas. E aí que os mais preparados conseguem sobreviver, conseguem resistir, porque se você quiser brigar com todo jornalista que faz uma crítica, você certamente está adotando uma estratégia errada. O agente político, hoje, as redes sociais permitem você se comunicar diretamente com o eleitor, com o cidadão. Isso não acontecia há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, bem menos do que hoje. Só que quando você publica nas suas redes sociais, essa comunicação direta com seus seguidores, essa comunicação cumpre um papel importante e estratégico. Mas não agrega credibilidade na mesma proporção quando a notícia positiva é veiculada por um veículo de comunicação. Então, quando a notícia positiva é divulgada pela TV, pelo rádio, pelo portal de informação, ela traz muito mais credibilidade ao agente político. Então, por isso que é fundamental entender o papel da imprensa, porque muitas vezes a crise com a imprensa é porque o veículo pede uma informação, demora para responder. O veículo questiona alguma coisa, a resposta não vem. E aí você vai criando uma relação ruim. Então, primeiro, o veículo pede uma entrevista e o prefeito não quer dar, porque tem medo de correr riscos. Então, é isso, você tem que estar... se você decide entrar na vida pública, você tem que entender que a vida pública é pública. Eu lembro desses momentos, né, dos 17 anos de jornalismo,
lembro de um momento crítico. Foi uma inauguração da UPA São José, aqui em Campinas. Administração Jonas Donizete. E, com pompa e circunstância, né? Ela estava se tornando uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, recebendo certificação do Ministério da Saúde, ou seja, está recebendo também aporte, né, financeiro para funcionar de uma maneira melhor. E tudo bem, o repórter foi acompanhar aquela inauguração, o Leandro Las Casas. E o Leandro relata todos esses informes, só que diz que a inauguração estava sendo realizada naquele dia com secretário, prefeito, vereadores, mas a UPA não ia funcionar porque não tinha equipamento. Só daqui a 2 semanas, quando ele chegasse. Aí eu, né, tá inaugurando, mas não vai funcionar, Leandro? É isso? É um erro estratégico da administração, né? Aí já viu, né? Aí Não já faz viu. Mas e é muito comum isso É? nas administrações municipais. Só que é um equívoco. O governo precisa atuar com estratégia. E aí o papel da comunicação dentro, a importância da visão do comunicador, do jornalista dentro da administração pública, com visão estratégica de comunicação, para alertar. Falar, olha, Isso vai repercutir mal. Porque você inaugura e no dia seguinte a unidade de saúde está de porta fechada. Não faz sentido. E acontece. sim, Porque muitas vezes. muito. E vou te falar uma coisa, Flávio. E muitas vezes não é culpa do prefeito. É culpa. Porque eu também digo uma coisa. Às vezes existe uma situação, uma crise, que ninguém tem. Que aí fala, ninguém tem culpa. Fala, não, se ninguém tem culpa e tem a crise, a avaliação é errada. É claro que alguém tem responsabilidade. Às vezes, internamente, as secretarias não se falam. Uhum. Então, e às vezes o prefeito é pego de surpresa. Eu não queria estar numa reunião pós uma inauguração em que a unidade foi fechada. Porque imagino que... Você me lembra outro ponto. Foi a inauguração do Ouro Verde, aqui em Campinas. E aí já vai a coisa mais macro, né? Porque a inauguração do Ouro Verde tinha que ter a agenda do presidente. Na época, o presidente Lula veio a Campinas, inauguração, agora não lembro se foi o primeiro ou o segundo mandato, foi o primeiro mandato do Dr. Hélio. E aí precisava coincidir a agenda. Mas não coincidia nunca. Inaugura, e aí depois vê o que dá. Porque não tinha médico, não tinha contratado. Então inaugurou o hospital, mas não ia funcionar. Aquele hospital com várias alas, com os equipamentos ali já, mas ainda não tinha sido feita a contratação, porque o dinheiro para essa contratação, o governo federal ainda não tinha passado. Só que aí é um problema que, para o município gerir, que esse questionamento foi feito, mas aí estava um problema também com o próprio Ministério da Saúde e o próprio presidente, porque aí era para fazer a agenda do presidente. Ah, Então aí já vai, olha o tamanho do problema que se tornou. aí né? coloca o presidente numa cilada, né? Porque ninguém quer sair mal na foto, né? O ato inaugural dentro da administração pública é um ato legítimo, é importante. Você comunica para a população que a partir de agora foi concluída uma obra, que a partir de determinado Sim. momento um serviço começa a ser oferecido. É o momento em que as autoridades vão lá, descerram placa, atos protocolares, mas elas dialogam com a população, prestam contas do trabalho que vem sendo feito, né? Então, tudo isso faz parte do processo legítimo dentro de uma administração pública. Agora, não dá para inaugurar em nenhum lugar do Brasil e do mundo, né, uma obra inacabada. Uma obra que liga o nada ao lugar nenhum. Né? E muitas vezes, você sabe, com a experiência que você tem no jornalismo, há um erro de planejamento, há uma falta de integração das informações dentro da área pública, que compromete o quê? No final do processo? A imagem do gestor, que, consequentemente, sofre prejuízos eleitorais. Então, hoje, o papel da comunicação dentro de uma administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, é também alertar para riscos desnecessários de desgaste da imagem do agente político, do gestor. Isso é muito comum acontecer. Vamos aproveitar esse ponto de
alertar o gestor, conversando aqui com o Edinho Baff, especialista em marketing político eleitoral, e alertar esse gestor para esses possíveis danos à imagem. Estamos num momento de polarização. Eu já ouvi de autoridades e políticos de que ou você é um ou você é outro. Neste momento, para conquistar o eleitor, você tem que ter algum posicionamento. O em cima do muro não conquista. Já vi de boca de gente que é deputado aqui por Campinas. Neste ponto, e aí eu quero conversar com o político que você assessora, porque dá aquela vontade de, em algum momento, e até aquela trajetória, ele não tinha mostrado absolutamente nada. Se ele era Bolsonaro ou se ele era Lula. Mas em um determinado momento ele dá aquela fraquejada. Dá aquela estocadinha, para um lado ou para o outro. E aí o assessor fala assim, o secretário de comunicação bota a mão, meu Deus, por quê? Vale isso? Mas aí é uma percepção política dele com outros assessores de gabinete. Como funcionar? Como conseguir conversar com esse político para que ou isso seja realmente, a partir de agora, uma praxe, porque já que foi, continua, ou não vai para esse lado. Isso vai dar problema. Eu tô falando, se quiser, postagem na internet de Bolsonaro ou de Lula, tá valendo para os dois lados. Como conseguir avaliar isso, se é uma coisa positiva ou negativa para esse determinado político? O momento eleitoral que estamos indo. Flávio, tenho muita convicção que eleição municipal tem características próprias, tem pautas próprias, diferente da eleição ao governo do estado e a eleição para a presidência da República. Eu não acredito na influência direta. Bom, deixar claro, eu não estou dizendo que é um problema, mas também não é uma solução. Candidato que acha que vai ganhar a eleição para prefeito, porque o Bolsonaro vai desembarcar na cidade, vai fazer carreata com ele, e ele vai ganhar a eleição para prefeito, ou vai sair na foto com ele, está equivocado. Redondamente equivocado. Ele pode ganhar sim com o apoio do Bolsonaro, mas não porque o Bolsonaro veio até aqui na cidade fazer campanha para ele. Se ele não for um bom gestor, se as pesquisas não mostrarem que o reconhecimento da população aos seus feitos nos últimos 3 anos e meio, ele vai perder a eleição mesmo com o apoio do Bolsonaro. O acirramento ideológico não influencia diretamente na eleição municipal. O que acontece, a gente tem visto com muita... E vamos pegar São Paulo como exemplo. Há uma tentativa, e aí é uma estratégia, inicialmente do Partido dos Trabalhadores, do Lula, junto ao Boulos, de polarizar em São Paulo. Que é o que tem ali... onde ele venceu na última eleição presidencial. Então, mas isso é uma estratégia do Lula. Não quer dizer que o resultado irá refletir esse acirramento ideológico. Mas o Ricardo Nunes foi para Paulista apoiar o Bolsonaro. Tudo bem. Se o Ricardo Nunes não melhorar o seu desempenho enquanto prefeito, enquanto as questões que estão afetando diretamente o cidadão paulistano, se ele não melhorar seu desempenho enquanto gestor público, mesmo com o apoio do Bolsonaro, ele não conseguirá vencer a eleição. Eu digo isso porque eleição para prefeito já é clássico, mas ainda é atual, é uma força de expressão. Diferente de eleições para o governo do estado e para a presidência da República, é eleição para síndico. Mas eu ouvia falar isso lá atrás. Não, isso continua atual por quê? Porque o eleitor,
quando ele escolhe o candidato que ele irá votar para prefeito, é porque ele se identificou com determinado candidato que despertou nele maior confiança de que irá resolver os seus problemas locais. A falta de água, o atendimento precário na rede de saúde básica, o transporte coletivo que não melhora, a vaga na creche que não abre, que a fila é imensa, o sonho do filho fazer uma faculdade. Então, eu digo sempre, digo e repito, o candidato que tem maior chance de conquistar o voto do eleitor numa eleição municipal não é aquele que traz questões ideológicas para o debate eleitoral, e sim aquele que identifica duas questões primordiais para o eleitor. O candidato que identifica as necessidades e as expectativas do eleitor. E aí você me pergunta, Edinho, o que seriam necessidades e expectativas do eleitor? De maneira bem objetiva, eu vou responder. Necessidade, aquilo que é imprescindível na vida do eleitor. Que o eleitor, quando a gente fala eleitor, é o seu João, é a dona Maria, que mora nas mais diferentes regiões da cidade, cada uma com seus problemas, e ele tem necessidades imediatas, imprescindíveis. Água na torneira, asfalto na rua, transporte público, escola perto. Estou falando de necessidades. Sim. Eu quero o esgotamento e o asfaltamento da minha rua. Ponto. Ele precisa, porque se não tem esgoto tratado, ele não tem saúde. O filho dele está correndo um risco de vida. Tá. E aí você vai para esse ponto que é... Vamos colocar o asfaltamento da minha rua. Tanto faz esquerda ou direita. Quem resolver, resolveu, né? Aí não é uma coisa ideológica. Tem que nós temos muitos exemplos que mostram isso. Nós temos cidades em São Paulo que já tem um perfil do eleitorado, que tem uma identificação com desses personagens, é natural, em que o candidato apoiado não ganhou a eleição. Uhum. Porque o que vale é o que o candidato representa na cidade. Que grupo que ele é. Mais importante do que apoio do Lula e Bolsonaro é saber que grupo que esse candidato pertence na cidade. O que ele representa no imaginário popular? Qual que é o posicionamento dele? Como a opinião pública percebe esse candidato? O que ele fez nos verões passados? O que ele faz no presente e o que ele apresenta e indica para o futuro. Mas eu vou completar. Necessidades e expectativas. Então, necessidade, o candidato que identifica as necessidades principais do eleitor e também as suas expectativas. Mas o que seriam expectativas? O que ele deseja. Não é aquilo que é imprescindível, que é necessidade básica, como água na torneira, educação, saúde, mas aquilo que ele sonha. Ele sonha ver o filho dele com diploma universitário. Essa não é uma questão de necessidade imediata básica, mas ele sabe que se ele tiver o filho dele na faculdade, a sorte do filho dele pode ser diferente da dele. Então o candidato, isso é só um exemplo. O candidato que identifica as principais necessidades e expectativas do eleitor, ele consegue informações importantes para construir um discurso estratégico e que chegue ao eleitor e desperte nele a admiração no candidato. Ele fala, esse candidato a prefeito sabe da minha realidade. Não é só blá, blá, blá. Não é só temas nacionais. Ele sabe que o meu bairro entra prefeito, sai prefeito e ninguém asfalta. Que a poeira, todo dia tem poeira aqui porque a rua é de terra. Ele sabe que a escola mais próxima está a 10 quilômetros de distância. Então, quando o candidato identifica necessidades e expectativas do eleitor, ele consegue construir um discurso conectado com a realidade local. E isso faz toda a diferença. Porque, Flávio, outra coisa que é muito comum, candidatos, especialmente aqueles que estão no cargo, candidato a prefeito no cargo, então, indo para reeleição, ele está mais preocupado em mostrar o que ele fez do que o que ele vai fazer.
E ele esquece, e aí talvez por uma orientação equivocada ou por excesso de vaidade, achando que tudo que ele fez é o que vai determinar a escolha do voto. Não é. O que o prefeito fez é importante para diferenciá-lo do seu concorrente. Opa, coitadinho aqui. Mas mais importante do que mostrar os seus feitos é indicar o que você pretende fazer no futuro. Porque o voto é uma aposta no futuro. O voto que o eleitor dará na eleição de 2024, no dia 6 de outubro, não é um voto de gratidão pelo que foi feito. É um voto de esperança pelo que ele espera que o candidato, depois de eleito ou reeleito, faça. É bem simples. E esse é um erro estratégico cometido por muitos candidatos à reeleição. Ou então candidato que está indo para a eleição, mas já foi prefeito em outros mandatos, e vem com obras de 10 anos atrás. Esse já não. A vida andou. Ele deu a casa para o morador. Deu, né? Ele entregou um programa que permitiu que o morador tivesse acesso a uma habitação popular. Só que esse problema da moradia já foi superado pelo morador. Hoje o morador quer espaço de lazer onde ele mora, quer segurança pública. Então, é fundamental. Quem quer ganhar o voto do eleitor precisa olhar para o futuro. E aí, eu digo outra coisa, Flávio. Uma palavra que foi muito estigmatizada nos últimos anos, nos últimos tempos, na política brasileira. Promessa. Candidato que promete ou não ganha eleição. Totalmente contrário. Candidato que não promete não ganha eleição. Ganha eleição o candidato que assume compromisso, que mostra e indica o que vai fazer no futuro. Senão seria muito fácil ganhar uma eleição. Vote em mim porque eu sou o melhor. Mas você é o melhor por quê? Não, eu sou o mais bem intencionado. Mas eu também sou bem intencionado. Eu não descobri até hoje um aparelhinho que mede boa intenção. O candidato tem sim que apresentar propostas, determinar quais serão os seus principais investimentos em cada área, porque... E aí, se você não gosta da palavra promessa, use a palavra meta, objetivo, compromisso. É que, nesse caso, quando a gente fala dessas promessas, e lembrando as últimas eleições municipais, as promessas de todos, qualquer um que fosse eleito, eu posso falar aqui de Campinas, são cidades da região, mas quando a gente coloca Campinas aqui, eu lembro muito bem. Assim, a transformação seria levar Campinas como se fosse Dubai, para todos. Eram tantas mudanças, tantas soluções, até milagrosas, e para quem acompanha, fala, pera, tá com dificuldade de pagar, folha de funcionário, como é que vai construir isso aí? Como é que vai fazer aquilo ali? Como é que você consegue entregar dessa forma tantos projetos? E aí, mais uma vez, todos aqui, todos transformavam. Em um determinado momento, você tem que prometer. Chega na campanha, você não tá indo muito bem, você começa naqueles 10 últimos dias a apresentar o mundo. Aí é Dubai mesmo. Aí vira até o Burj Khalifa ia ser feito aqui em Campinas. Mas é impressionante. E como conseguir isso aí nesse período eleitoral e depois ganhou? E aí não entrega. Vai partir, vai ficar nessa bagagem. O pessoal vai cobrar. O eleitor não erra 2 vezes seguidas. Não. Mas aí ele precisa entender. Não é sobre a nossa ótica. Porque às vezes o que a gente acha que é certo não é o que o eleitor concorda. Não é, o eleitor pode ter uma opinião diferente da nossa. Quando eu digo que o eleitor não erra 2 vezes seguidas, é que ele só repete o voto se de alguma forma ele se sentiu atendido pelo candidato. E não necessariamente o candidato depois de eleito precisa cumprir rigorosamente 100% de tudo que ele prometeu. A política reflete a vida.
Não há bem nem mal absolutos. O que o que determina a escolha do candidato não é o fato dele ter cumprido rigorosamente todas as promessas feitas, e sim o saldo. Isso é muito comum. Ele não fez um grande projeto, mas ele fez outras inúmeras ações que o eleitor reconhece. O problema do gestor, depois de eleito, é quando o saldo é negativo. Quando a percepção do eleitor, da população, é de que ele fez muito menos do que ele prometeu. Mas se ele fez mais do que... se ele não cumpriu tudo, mas a percepção do eleitor é de que ele fez coisas importantes, mesmo não tendo executado todas as promessas feitas, ele tem chance de receber o voto do eleitor novamente. Então, por isso também há o diálogo durante a campanha eleitoral. Ele vai ser cobrado, você prometeu isso e não cumpriu. E aí ele vai ter que ter argumentos. Olha, eu não fiz por isso, mas eu consegui fazer isso, isso e isso. Mas eu assumo o compromisso de que agora eu tenho condições de fazer. Então, a campanha eleitoral existe para que o debate eleitoral seja realizado. Para que candidato e eleitor debatam. E adversários, né, concorrentes. Você sabe que muitos falam, poderia ter eleição tudo de uma vez, né? A cada 4 anos, eleições municipais. Para que a gente pudesse fazer tudo de uma vez, eleições municipais, ao governo do estado e eleições para a presidência da república. Eu discordo. Eu também discordo. Acho que sabe por quê? Banalizado. Porque a eleição municipal precisa discutir a cidade. E eleição ao governo do estado e à presidência da república tem outros temas, tem outras questões que passam longe da realidade do município. Questões mais amplas, que aí entra, sim, questões ideológicas. Né? Então, o que eu digo com muita frequência é que o eleitor não está cansado das promessas. O eleitor está cansado do candidato que promete e depois de eleito não cumpre. Mas não são todos. Mas não cumpre rigorosamente. Não, tudo bem, há excessos. Concordo. É claro que há excessos durante porque a própria guerra eleitoral instiga esse tipo de situação. Né? Então nós observamos isso na eleição presidencial. Houve um leilão ali do Bolsa Família. O candidato entre os protagonistas, né, Lula e Bolsonaro e Lula, cada um numa semana falava que ia aumentar o valor. Então, mas isso reforça que o eleitor espera sim compromissos. Que o candidato mostre o que pretende fazer. E depois o eleitor vai avaliar. Eu também digo o seguinte, assim como o eleitor não erra 2 vezes seguidas, quem reclama, quem fala que o eleitor não sabe votar, ou reclama das pesquisas, ou do resultado da eleição, é quem perde a eleição. Eu não conheço candidato que lidera a pesquisa que fala que pesquisa tá errada. Por sinal, foram 2 pesquisas divulgadas nesta semana, apontando uma queda de popularidade, né? O presidente Lula. E sendo exaltadas por quem anteriormente questionava a pesquisa. É aquilo que eu falei. Reclama da imprensa quem é alvo da imprensa. Né? E quando o candidato, quando a imprensa cobra o seu adversário, aí a imprensa é exaltada. Aí é palmas, né? Muito bem. A mesma questão, eu acho que... a mesma questão do STF. Sim. O STF que tá aí não é muito diferente daquele que lavou as mãos no momento em que o ex-presidente, o atual presidente Lula foi preso. E, seguiu lá o trâmite. Então, o STF é o mesmo. Praticamente o mesmo. Uma outra peça, uma outra figura. Então é isso. E hoje o STF é alvo muito forte. Assim como foi também quando não interferiu no processo do impeachment,
Então é isso. O que existe no Brasil hoje é uma guerra de narrativas, um acirramento ideológico que, da forma como está, não faz bem para a democracia, porque a opinião divergente é uma coisa. Agora, da forma como se estabeleceu esse acirramento nos últimos anos, é muito ruim. Eu não tenho dúvida que a democracia é o melhor caminho, né? E é aquilo. Quem ganha comemora, quem perde lambe as feridas, faz sua autocrítica, né? Seja quem for. Agora, quando eu ganho, tá tudo certo. Quando eu perco, tá tudo errado? Não. Isso não pode em nenhum segmento da vida, né? Nós temos que ter essa compreensão. Tá difícil. Muito difícil ter essa compreensão. A gente já falou aqui desse advento das redes sociais. Há uma forte... que agora são as mídias alternativas, né? E há também, na própria imprensa, uma queda de credibilidade. Não que ela realmente aconteceu, mas há uma percepção do eleitorado, que seja, da audiência, mas há uma percepção dela de que aquela era bolsonarista, essa aqui é lulista, há essa percepção porque isso é conversado nessas redes sociais e isso é viralizado. Então isso cresce, é uma massa que cresce de uma maneira muito grande. E isso também é muito prejudicial à própria imprensa. E hoje eu vejo com uma dificuldade muito grande de se conseguir voltar àqueles momentos. Falta infraestrutura. Conversou isso há 2 podcasts com o Vargas Filho aqui. De como há uma degradação também na própria imprensa, de infraestrutura, de captação de informação, mudou muito. A coisa está sendo também muito direta. Um WhatsApp chega e causa um alvoroço, que antes isso de ir para o ar, pelo menos antigamente era assim, dava uma checadinha. Será que é isso mesmo? Conversa com um cara que está ali dentro e tal. Vai que não seja. Eu tô aqui citando, vamos lá, é o caso da Daniela Lima. Mas isso acontece. Esse é um caso que mostra outras situações. Tá? Chegou uma informação no WhatsApp, eu tenho que ir já direto. Eu já tenho que colocar no ar. Isso também traz um malefício para a imprensa. E aí, para o público, tinha nela. Eu acompanho a Globo News, eu acompanho a Jovem Pan, eu acompanho qualquer que for a mídia, para ter essa informação mais apurada, fala, peraí. Ela tá pegando, ou ele tá pegando da mesma forma que eu. Recebo aqui no WhatsApp, não falava das tias do WhatsApp? Infelizmente virou essa forma. Isso não é um malefício também? Em um momento já tão complicado da nossa democracia, um momento complicado de narrativas, e aí a imprensa não consegue também acompanhar, de desconstruir certas narrativas quando ela ajuda a construir esse problema? Sim, eu acho que é uma percepção pública e notória. O PT foi alvo muito forte também da imprensa. Não estou dizendo que foi. Sim, então achar que a imprensa só pegou no bolso. Não, isso não é verdade. Vamos lembrar aqui nos momentos do Mensalão e do Petrolão, da Lava Jato, quando ia mostrar as várias corrupções que aconteceram, o dinheiro despejava de dentro de um gasoduto, né, de um oleoduto. Já ali e era muito forte. Exatamente. Então uma análise fria e racional. Todo mundo apanhou. Todo mundo apanhou e eu me recordo quando o Lula foi assumir o ministério da Dilma, o Moro vazou ali pra Globo News, que deu em primeira mão, e tudo bem, faz parte da relação jornalista-fonte, mas aquilo ali parecia final de Copa do Mundo.
né? Entrou plantão, entrou... Então, assim, o Lula, 2 vezes presidente da República, na época, foi preso depois do processo judicial, nas suas mais diferentes etapas. E era raro você ter um veículo de comunicação forte, de abrangência, tentando desconstruir a narrativa ali Sim. estabelecida. Então, naquele momento, essa postura da imprensa, do STF, agradava a um setor da sociedade grande, um setor expressivo. E hoje, a postura da imprensa é fortemente questionada, e também a postura do STF, por esse mesmo setor. O que eu quero dizer é que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Na democracia, é preciso saber ganhar e saber perder, né? E se nós traçarmos uma linha cronológica de 89 para cá, após a democratização, você tem, é claro que você tem um setor hoje muito mais intenso, mas essa dicotomia na política brasileira, ela vem de 89 para cá, pós a democratização. Porque se você contar as eleições presidenciais de 89 até 2022, o PT ou ganhou ou perdeu. Ou perdeu ou ganhou. Nunca foi terceiro. O Lula perde pro Collor no segundo turno, perde pro Fernando Henrique em 94, 98, ganha 2002, 2004, 2006, elege Dilma, reelege Dilma e perde pro Bolsonaro. Então você tem o petismo e o antipetismo muito forte, enraizado na sociedade brasileira. A partir do Bolsonaro, o bolsonarismo cria uma volúpia ainda maior. Mas ele representa esse antipetismo que não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Então, só que aí, eu acho que a maior virtude do Bolsonaro nessa guerra eleitoral, é quebrar do bolsonarismo, é acabar com o monopólio das ruas por parte da esquerda. Que antes eram ocupadas apenas pelas manifestações ligadas direto ou indiretamente à esquerda, aos movimentos sociais. Então, hoje, né, de uns anos para cá, desde a Lava Jato, do impeachment, com diversos movimentos de centro e direita, aí o acirramento se tornou maior. O que nós não podemos, em hipótese alguma, Flávio, é perder essa capacidade de discussão, de reflexão e de respeitar o Estado democrático de direito. Isso é fundamental. Não há democracia sem a preservação do Estado democrático de direito, dos pesos e contrapesos dos poderes. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Né? Aí você tem o Ministério Público, você tem cada um tentando cumprir o seu papel. E é isso. Eu acho que é fundamental para que a gente tente, de alguma forma, avançar. Né? Pensando na eleição municipal, a gente já falou dessa situação ideológica, aí é uma questão mais de gestão mesmo, de administração, de resolver os problemas da população, porque a gente sempre fala, eu sempre tive uma conversa com o ex-prefeito Jonas Donizete dessa repartição do dinheiro público, né? Fica no governo federal e aí vai baixando. Mas o problema tá aqui. O asfalto que não é feito é nessa rua aqui atrás. Não tá lá em Brasília para definir para onde vai o dinheiro. O dinheiro vai para Campinas, mas como ele vai ser utilizado, para qual rua vai ser asfaltada, para qual unidade de saúde será reformada, aí é o prefeito. E é o prefeito que vai escutar. Vereador, vai receber agora, com essa comunicação direta, vai receber no Instagram, no Twitter, no Facebook, aquela reclamação. Quando ele imposta alguma coisa, olha, reformada a unidade de saúde aqui, mas e a minha? Vamos para essa eleição de
todas que... O que você acredita que vai ser nesse ponto? Quando o jogo começar mesmo, a situação estiver resolvida entre os vários partidos, como é que você acha que vai ser essa comunicação para conquistar esse eleitor? Para conquistar fora da bolha. Porque a gente fala que vamos pegar aqui Campinas, tem PT. Já tem a bolha, já tem aqueles que vão votar de qualquer maneira no PT. Mas se o PT ganhar, ele vai ter que buscar esse cara mais ao centro. Como o Lula, para ganhar, teve que buscar gente que votou lá atrás, em FHC, que votou no Ciro em outras eleições, e votou em outros candidatos que não são desse espectro do PT, senão não conseguiria, foi por pouco. Como é que vai ser essa eleição aqui para esses partidos mais ideológicos e para quem está no governo, para conseguir, olha, é uma reeleição. Eu já fiz isso, mas estou recebendo reclamação. Como conseguir, de uma forma, quem está mais ideológica, conseguir ser eleito, e para quem está reeleito? São duas partes aí. Para quem quer chegar na eleição e para quem quer ser reeleito. Flávio, processo político tem muitas variáveis. Você vê uma briga muito forte de bastidores, isso em todos os municípios, para tentar trazer o maior número de partidos aliados. Isso é importante? Eu defendo com muita clareza de que ninguém é eleito ou reeleito por um único fator. Não existe uma bala de prata. Não existe um tiro de misericórdia que vai definir todo um processo eleitoral. A vitória eleitoral, a vitória nas urnas, é resultado direto de uma soma e de uma combinação de diferentes fatores. Tá? Então, quem acreditar que será eleito ou reeleito por uma influência ideológica do voto do eleitor, o eleitor vai escolher A ou B por uma questão ideológica numa eleição municipal, está redondamente enganado. Tá? Eu sempre alerto agentes políticos, pré-candidatos, estamos no período pré-eleitoral, que o voto está na rua. O candidato tem que ir ao encontro do eleitor. Nos mais diferentes bairros, nas mais diferentes regiões, levar para as suas redes sociais essa agenda intensa e positiva, que esse momento é o momento de ouvir o eleitor. Não é o momento de apresentar as propostas. Está no X da eleição. O pedido do voto é o último ato do processo eleitoral. Antes de elaborar o discurso, antes de apresentar as propostas, é necessário ouvir o eleitor, ir ao encontro do eleitor, sentir o cheiro dos problemas do eleitor nos bairros. E aí, se o candidato é prefeito, se o candidato é deputado, se o candidato é médico, se o candidato decidiu entrar na vida pública, não vai ganhar a eleição no gabinete ou distante das ruas. Ganha a eleição para o executivo o candidato que mais se aproximar da realidade do eleitor e entender. Eu vou bater sempre nessa tecla. É claro que apoio político é importante. Ninguém recusa apoio político e voto. Ganha a eleição para o Poder Executivo o candidato que construir a maior coalizão. Agora, vamos pegar como exemplo. Para ganhar a eleição tem que estar no partido forte. Tá. Veio o Bolsonaro em 2018 para quebrar esse protocolo. Ganhou a eleição presidencial pelo PSL. 3 meses antes, a Janaína Pascoal não quis ser indicada a vice dele. Só que ele tinha uma narrativa. Ele teve a virtude de capitalizar o sentimento de indignação naquele momento do eleitor, da maioria do eleitor, que já estava cansado, exausto de 4 mandatos consecutivos do Partido dos Trabalhadores. Então nada é por acaso. O Bolsonaro
foi muito mais bem sucedido do que o Alckmin, o Álvaro Dias, o Henrique Meirelles e alguns outros candidatos que participaram daquela eleição de 2018. E ele conseguiu capitalizar o sentimento de indignação do eleitor, da maioria do eleitor brasileiro. Então, o que eu acho que às vezes se perde muita energia e muito tempo, e tempo no processo eleitoral vale ouro. Eu não sei como está a cotação do ouro hoje, mas deve estar alta. Mas vale muito. Tem que ir para a rua. Tem que... E aí você levar para as suas redes sociais o que você faz na rua. Quem você encontrou. Tem que ir para as padarias, para os supermercados, para os restaurantes, para as reuniões de bairros. Ouvir. Nós estamos em março. Mas tem que ser constante. Você tem que ser ao longo, porque aí o eleitor fala, mas só vem aqui de 4 em 4 anos. Não tem problema. Antes tarde do que nunca. Tá. A última impressão é que fica. Eu sei que às vezes, eu não fiz isso. Tudo bem, você não fez, agora comece a fazer. E vamos ver o que vai dar. Mas pior do que não ter feito é não fazer. Isso vale para todos os candidatos, né? Para todo Agora, eu tenho uma tese, defendo também com muita convicção de que, e aí os números mostram, governo bem avaliado dificilmente perde reeleição, mas o governo precisa ser bem avaliado. Se for o prefeito, o candidato à reeleição. Se é um candidato à sucessão de um governo bem avaliado, naturalmente a chance maior de vitória, mas depende do candidato escolhido, porque muitas vezes a situação erra na escolha do candidato à sucessão. Eu falo também, Flávio, com uma certa frequência, que oposição não ganha eleição. Quem perde eleição é a situação. E aí vale para a última eleição presidencial e vale para os municípios também. E o que significa isso? Quem tem a caneta na mão, quem está no exercício do cargo, tem muito mais chance de resolver problemas políticos e problemas reais da vida do morador de quem está na oposição, que apenas pode viver da expectativa do erro do governante. Então, eu dou como exemplo que a oposição é o jacaré de boca aberta. Se você não tropeçar na frente do jacaré com a boca aberta, não acontece nada, correto? Mas se você tropeçar, a tendência do eleitor, e aí eu não estou fazendo uma questão ideológica, tá? É ser um voto mais conservador. Conservador em que sentido? De não mudar. Sim. Porque o eleitor brasileiro sabe que existe subsolo no fundo do poço. E às vezes você pode piorar. Então, agora, o eleitor, quando está muito insatisfeito, ele muda. Se ele tiver pouco insatisfeito, talvez não mude. Eu já vi aqui umas situações, vamos colocar 2016 em Campinas. A avaliação do governo, Jonas, era regular, mas ele ganha no primeiro turno. Era regular. Exatamente isso. Não era ruim, mas era regular. Boa um pouco mais para baixo, mas eu tava... Vou mudar. Né? É bem pragmático. Exato. Mais do que conservador, pra gente não usar. Pragmático. Pragmático. É exatamente isso. A tendência, o eleitor, ele não vota pela continuidade apenas se ele estiver muito satisfeito. Se ele estiver mais ou menos satisfeito, ele vota pela continuidade. Por isso que cabe aos candidatos da oposição definir estratégias que também mudem essa realidade, que tem com o objetivo de influenciar nessa decisão do eleitor. Né? Então, isso é um alerta muito importante. O que o eleitor não quer é ser representado por um governante que permanece na inércia, que não se movimenta. Né? O eleitor admite o erro.
Ele sabe que ele não tem ali alguém perfeito, mas ele quer reconhecer os movimentos, ele quer perceber virtudes, É resultado. resultado também, porque só discurso e blá blá Sim. blá também não enche barriga de ninguém, não resolve os problemas de ninguém. Eu digo sempre, Flávio, a melhor estratégia eleitoral é aquela que apresenta soluções para novos e velhos problemas. O candidato que constrói um discurso que apresenta soluções efetivas, claras, objetivas para novos, mas também para os velhos problemas, esse candidato tem muito mais chance de conquistar o voto do eleitor. Falo também, está no livro X da Eleição, eleição não é concurso de simpatia. Mas o candidato que demonstra conhecimento, que apresenta as suas credenciais, que mostra que tem uma trajetória coerente de passado, presente e as expectativas para o futuro, e ao mesmo tempo abraça, coloca o sorriso no rosto, fala de igual para igual com o eleitor, esse candidato tem muito mais chance de conquistar o voto. Porque o candidato Rapaz, mas a gente já teve um Dória, um prefeito, governador do estado. Simpático não, né? Tomava um pingado com uma cara. Mas ele que tinha o são estilo dele. Não, são os momentos. mas ele tava longe. Não, mas ele fazia. Ele era bem, vamos falar, marqueteiro, né? Desenvolto pra cá. Não, mas o que eu digo é que assim, se você for apenas um técnico especialista, autoridade no assunto, e achar que vai ganhar uma eleição, eleição não é concurso público, nem vestibular, nem processo seletivo. Não ganha o mais preparado. Ganha aquele que combina melhor algumas virtudes. Carisma é uma delas. Carisma é uma delas. Mas só carisma não. Se nós pudéssemos abrir o voto e ver do que o voto é constituído, o que tem no recheio do voto, nós descobriríamos que o voto é recheado de razão e emoção. Não é só razão e não é só emoção. Porque muitas vezes o eleitor deixa de votar, o Bolsonaro perde a eleição para presidente, porque uma pequena parcela dos eleitores que votou nele em 2018 mudou de opinião. Sim. E ali, esse eleitor que mudou de opinião, ele aplicou a razão. Então, e se essa pequena parcela de eleitores não tivesse mudado de opinião, o resultado seria o mesmo. Uma segunda vitória consecutiva do Bolsonaro. Então é isso. O candidato tem como desafio maior demonstrar virtudes como humildade para ouvir, apresentar suas credenciais, suas virtudes, mostrar confiança. Voto é força. Aliás, vou construir melhor essa afirmação. O eleitor não quer perder o voto. Por isso que existe o voto útil. Quando ele percebe que o candidato dele está despencando nas pesquisas, o candidato que começa a cair, ele vai ladeira abaixo. Por quê? O eleitor tenta encontrar um outro candidato que não era a primeira opção dele, que seja mais próximo, mas que tenha chance real de ganhar. Assim, não é tão torcida não é tão torcida como futebol, né? No futebol, seu time tá caindo, você vai com ele, né? Você vai com ele até onde for. Você não vai lá, não, esse aqui é verde, eu vou torcer pro Palmeiras também. Isso não acontece. Não. No Santos, você vai com o Santos até onde for. Série B esse ano, você não vai torcer pro Corinthians. Não, de jeito nenhum. Nem pensar. Nem ferrando. Já no voto, não. Apesar de você gostar mais desse aqui, mas se ele estiver perdendo, você fala, mas vou jogar. Eu não gosto daquele cara. Aí quando você vai no antagonismo, eu não gosto daquele espectro, você vai pro outro que é um pouco mais próximo. O que influencia isso? A razão. Sim. Você racionaliza o seu voto. Então, quando falam que voto, e alguns defendem, e eu discordo frontalmente, voto é emoção. Emoção e razão, a combinação. Não adianta você ser só o cara legal. Quantos eleitores no seguinte? Gosto muito desse candidato, mas ele não serve para ser prefeito. Ele não está pronto para assumir o cargo de prefeito. Então, o eleitor, ele quer votar num candidato forte. Essa história do candidato
que é mais um na multidão, não. Como que o Bolsonaro é reconhecido? Mito. E o Lula? Também com uma liderança, uma força. Então, o eleitor, ele busca dar o seu voto para quem ele se identifica de alguma forma, mas ao mesmo tempo mostre força para comandar, para liderar. Então, tá aqui. A gente já coloca o X da eleição. O X aqui lembra dele, o velho Twitter da eleição. Mas o X da eleição, comunicação e estratégias. Comprem, adquiram isso aqui e ganhem a eleição. É assim, não tá? Exato. Tá aqui, a regra tá toda. É só seguir a receita, né? Exatamente. São dicas acumuladas em muitos anos aí de campanha, aprendizado, e vale a pena. É uma leitura leve, objetiva. Cada página traz uma publicação. Então, que eu fiz no antigo Twitter, que hoje é o X da eleição, por isso o nome o X da eleição, conectando diretamente aí com a rede social. E o objetivo é esse: é contribuir de uma maneira republicana e profissional para uma melhor compreensão do processo eleitoral e suas mais diferentes etapas. Sensacional. O terceiro livro de Edinho Baff sai nesse ano. E é muito legal que tem toda essa coleção, né, de comentários. No antigo Twitter, não adianta. Mas é o X, o x.com. Tá aqui. Como é que consegue adquirir isso aqui? Isso aqui é meu, né? Claro, então tá bom. Com certeza. Dedicatória daqui a pouquinho. Você que é um craque da comunicação, um craque do jornalismo. Mas legal, gostei do jeito que foi feito aqui. Bem prático, uma leitura leve. Você pode abrir qualquer página que você tem ali uma análise, uma dica para, especialmente, profissionais de comunicação que trabalham na campanha eleitoral. E hoje as campanhas eleitorais... Flávio, imagina. O Brasil tem 5.500 e poucos municípios, quase 5.600 municípios. Então, tem eleição municipal em todo o território nacional. A eleição, o período eleitoral, é uma oportunidade extraordinária para profissionais de comunicação. Porque dificilmente você tem uma candidatura que não tenha uma equipe de comunicação, Sim. que não tenha 1 ou 2 profissionais de comunicação. Então, o objetivo também do livro é oferecer a esses profissionais de comunicação que trabalham no período eleitoral com o objetivo de eleger um candidato para a Câmara de Vereadores, para o Poder Executivo, dicas de comunicação política. Como elaborar uma estratégia, o que é importante na construção do discurso. Então esse é o objetivo principal. Vale também para assessores políticos, candidatos e para aqueles que são interessados pelo tema, que é um tema muito desafiador e presente na cena política brasileira, né? A gente, em determinado momento lá, na última década, a gente falava apolítico, né? Eu não quero falar... A gente gosta. Muito. Todo mundo gosta. O brasileiro gosta, apesar de falar em determinado... Não gosta, adora. Quando começa a eleição, a discussão de bar vira. Exatamente. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Isso é muito legal. Pra gente finalizar, eu queria um pouquinho desse futuro do jornalismo político, que é algo que vem diminuindo. Globo News é muito forte, Jovem Pan, tal. Quando a gente pega a grande mídia, que cobre nacionalmente. Mas em cidades, no Porto de Campinas, outras cidades aqui do interior com força, a gente vê uma diminuição, né? É bem observado, Flávio, e é triste. Porque o jornalismo político ele cumpre um papel muito importante de questionar o sistema, de questionar as personalidades que compõem o tabuleiro político, tanto aqueles que estão no exercício do mandato, na situação, como aqueles que são oposição, aqueles que fazem parte do poder legislativo, como aqueles que integram o poder executivo. O jornalismo político ele tem que resistir porque ele provoca reflexões fundamentais e imprescindíveis.
para que a sociedade possa avançar cada vez mais. Então, quando um prefeito, um vice-prefeito, um vereador, presidente da Câmara dá uma entrevista, o jornalista político ele está dando uma contribuição de inestimável valor para a sociedade. Porque se comunicar pelas suas próprias redes sociais é importante. O mundo mudou, a tecnologia está aí para aproximar mais as pessoas. E eu acho que a revolução tecnológica, e aí nós colocamos o advento das redes sociais, tudo isso que nós vivemos intensamente, tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Mas nós não podemos enfraquecer o papel tão importante do jornalismo político. Porque o jornalismo político lembra fatos já esquecidos. Cobra compromissos para o futuro, cobra ações no presente. Então, quando você senta diante de um jornalista político, você sempre vai ter o agente político, no caso, o gestor público, o pré-candidato, né, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, seja numa eleição municipal, ele sabe que ele tem ali um acerto de contas com as suas atitudes. Então eu sou um apaixonado pelo jornalismo político, espero que Campinas é uma cidade que é a maior cidade do interior do estado de São Paulo, uma metrópole, e que representa muito para a região metropolitana de Campinas, né, para a região administrativa de Campinas. E eu aproveito a oportunidade, espero que você continue aí firme e forte, cumprindo com o seu trabalho, com quase 2 décadas, exercendo o jornalismo político de forma eficiente, eficaz, e cobrando quem precisa ser cobrado, relembrando histórias que precisam ser relembradas, que só assim a sociedade avança, né? Eu acho extremamente importante, não querendo puxar a sardinha, né? Essa coluna eu tô fazendo desde o ano passado também, mas sempre gostei dessa área política, foi onde eu cresci dentro do jornalismo, acompanhando as eleições, acompanhando as administrações, acompanhando os problemas, né, da cidade. E é muito gratificante, é muito legal poder acompanhar essas... Muitas vezes, é muito suja a política. Não, tem as suas sujeiras, tem. Mas se a gente não acompanha, se não tem esse jornalista, se não tem essa mídia acompanhando, aí que ela vai ser ainda mais suja. Porque você não tem como mostrar. A política é o reflexo da sociedade. Isso. Não existe a política aqui e a sociedade ali. Né? Uma Câmara, um parlamento, sim, você tem na figura de 10, 15, 20 vereadores ou 30, dependendo do tamanho da cidade, ou na Câmara dos Deputados, você tem ali o reflexo do que é a sociedade. Então, cada um defendendo os seus interesses. Você tem a bancada do agronegócio, você tem a bancada da bala, você tem a bancada dos sindicatos, você tem a bancada Você tem a bancada de... Por quê? Porque representa a sociedade. Né? Então, eu acho que é isso. Mas o jornalismo político ele é fundamental, porque é ele que cobra. É ele que coloca, muitas vezes, e isso é essencial para a democracia. Político que não gosta de responder questões mais duras, tem vida curta. Vida curta porque é o seguinte, porque quanto maior o cargo, maior a cidade que administra, maior o sonho na vida pública, maiores são as cobranças. Então, o político preparado, o agente político que... fica aí a dica. Quem quer mais, precisa se preparar mais. E está também de peito aberto para as cobranças, porque elas existem e são necessárias. É uma analogia bem tosca, com grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exato. Tem um cara ali que adora, bem Parker, o cara gosta de Homem-Aranha, gosta das coisas, tem uma frase. Mas nisso, quanto mais você cresce, né? Quanto mais você tem poder, mais você vai ser cobrado. A não ser estejamos em uma outra situação, que seja uma ditadura. Aí não tem cobrança. Mas aí já eu acho que é algo Como estamos num campo democrático, estamos num país aqui que as instituições, mal ou bem, funcionam.
e tem que ser criticadas quando erram, quando deixam e tem as suas decisões. É para isso que funciona mesmo a democracia. Aí a crítica tem que acontecer. O que não pode ser é aquela crítica, quando a gente voltou lá no começo. Quando se tem o erro, é uma coisa. Quando se tem uma opinião, o que não pode acontecer é quando há algo por trás, né? Há alguma motivação. Daí a gente está falando também de algo, uma corrupção em si, uma Claro, corrupção claro. moral. Existem os mecanismos de controle, que eles avançam cada vez mais, você tem... Então, tudo isso faz parte do processo. Agora, estado de exceção, aí é uma outra... Não funciona em nenhum lugar do mundo e não vai funcionar... A democracia, ela é ainda a melhor forma de você tentar viver de uma maneira em que aspectos importantes da condição humana são respeitados, né? Então, e respeitar a opinião divergente é fundamental. E o voto é uma forma de você demonstrar a sua indignação. Queira ou não queira, sem querer ser clichê, mas é por meio do voto que você consegue mudar ou melhorar a situação de uma cidade, de um estado, de um país. Então, é importante ouvir os candidatos, é importante debater, manifestar suas opiniões e tomar a melhor decisão. Eu sempre digo que a responsabilidade maior é do candidato, porque tem muito candidato que fala e ninguém entende. Ele acha que está conseguindo tocar o eleitor, mas ele muitas vezes não consegue ser compreendido porque falta clareza e objetividade no seu discurso. Então, por isso que é importante, Flávio, sempre ter uma boa estratégia de comunicação. Edinho Baff, queria agradecer essa participação aqui no FPX Cast 19. Foi uma honra recebê-lo aqui no Duque Studio Podcast, e trazendo esse formato, esse projeto e falando um pouquinho sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre eleição, sobre política e como é legal poder debater esse assunto com você. Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente. Uma honra ter recebido aqui você no FPX Cast, Edinho. Eu agradeço, foi muito legal. Você é um profissional que eu já disse, respeito muito e construiu uma trajetória de respeito numa cidade, numa metrópole como Campinas, sempre com a responsabilidade de estar com o microfone aberto, falando, reportando fatos, analisando fatos e emitindo sua opinião. Então, e o FP Xcast. Tem o X. Exatamente. Tenha vida longa. Obrigado ao Duca pela recepção aqui. Adorei o cenário, adorei a energia. Show de bola. Sucesso a vocês. E estamos juntos. Estamos juntos. Mais uma vez, Edinho Baff, autor do O X, Eleição, Comunicação e Estratégias. Eu vou acompanhar aqui, mas vou querer essa dedicatória. Já vai escrevendo aqui para mim. Aí, já faz essa dedicatória enquanto eu vou finalizando aqui. Agradecendo a todos, né, que participaram, mandaram suas mensagens. A gente teve 2 links, né? Tivemos problemas, mas esses problemas acontecem. E agradeço a todos que mandaram mensagem aqui. Teve a Denise, a Simone, Regina Áurea mandou seu recado, Walter Parada, Daniela Pedroso mandou recado, viu? Um abraço para Dani, grande amiga. Humberto José Camargo, Juscelino Martins, delegada Terezinha, também mandando sua mensagem aqui pra gente. E o Alfredo Abud Neto, que sempre manda recado aqui no FPX Cast. Agradeço demais essa presença. Para quem não se inscreveu, se inscreve aí no FPX Cast, comenta, compartilha o link, que ele é permanente. Os 2, né? Está valendo? Permanente. Mas tá lá, tá valendo. Valeu, gente. Obrigado mesmo por essa audiência. Agradecendo mais uma vez aqui a todos os apoiadores e também os patrocinadores do FPX Cast, falando da Unitar Faculdade, da Demais Seguros, Giovanetti Campinas também com a gente. Agradeço ao Leandro Garcês Advogados, grande Leandro, mora no coração, tá agora, não sabe pra onde vai, né, Leandro? Situação, hein? Que situação. Leandro Garcês, ó, mora no coração, valeu. Guilherme Ruela da Barbearia Capita, pessoal aí do Clube Cultura e o Renatão da
Panca do rock hoje com essa camisa do Nirvana. Curte Nirvana, Duca? Ah, você não tem muita cara de curtir o Nirvana. Você é do grunge, não. Foi o primeiro CD que eu comprei. Primeiro CD. Eu já comprava LP. Era o Nevermind. Gosta do Nirvana, Edinho? Não é muito minha praia. Edinho Rio Pretense. Nem praia tem, rapaz. Nem com esse negócio, não. Mas agradeço a todos que entraram em contato aqui com a gente. Esse foi o FPX Cast. Supervisão técnica. E hoje teve trabalho, coitado. Thiago Duca, aqui no Duca Estúdio e Podcast. A realização da FPX Comunica. A apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Juízo.